Há um imenso abismo entre o mundo real e o imaginário, entre os fatos e a narrativa, entre as fábulas imortalizadas por Le Fontaine e a realidade de quem vive o cotidiano. Por que eu falo isso? Eu quero convidar você para acompanhar daqui um pouco, mas antes é importante chamar sua atenção para compartilhar nosso vídeo em suas redes sociais, dar o joinha, confirmar a sua inscrição, comentar e principalmente chamar mais e mais pessoas a se inscreverem em nosso canal. Nós vivemos fatos surpreendentes. Há um mundo real que palpita, que vive, que vibra, que cresce e que se fortalece. Esse mundo real é Bolsonaro. Esse mundo real recebeu a água da transposição do São Francisco, sem roubo, sem bandalheira, sem obras feitas nas coxas, sem obras que tiveram desvios de recursos e desvios de percursos. Essa é a realidade. O imaginário, a narrativa, é o Nine Fingers dizer que a obra é dele. Não. Quem fez a obra foi o Bolsonaro. Quem roubou o dinheiro da obra foi o Nine Fingers. Esse é apenas um exemplo. Um outro exemplo muito real é que nas últimas horas subiu a hashtag ele arregou. Ou seja, Lula sabe que aquelas pesquisas que o colocam lá na frente são totalmente construídas e constituídas de inverdades. Elas não se sustentam, elas não se garantem, elas não se justificam no mundo real. Que líder é esse das pesquisas que não pode sair para a rua, que é sujeito a ser linchado, que tem como seu referencial o epiteto de ladrão, ao ponto de até nas músicas cantaroladas ele ser alcunhado de ladrão até de periquita. Observem o nível de decadência do Lula. Mas o establishment, precisa manter o Lula enquanto já está no 15º nome para enfrentar Bolsonaro. Nada muda no modo de operar desse pessoal. Lula é candidato? Depende se estiver ainda vivo. Primeiro, porque o estado avançado do alcoolismo está afetando seriamente sua já reduzida capacidade cognitiva. Lembrando que as 3 grandes habilidades do Lula são mentir, roubar e adestrar jumentos e encantar jumentos. Portanto, o fato que nós temos é que Lula hoje é uma vergonha nacional. Mas quanto mais decadente, menos relevante a pessoa é. Agora surgiu um manifesto de apoio ao Lula. E nós vamos olhar que os principais nomes que assinam o tal de manifesto é o suprassumo da inutilidade existencial, cultural, política e que não tem nenhum tipo de referencial. Olha só quem assinou, entre outros. E quando coloca entre outros é porque esses aqui são os melhorzinhos. Imagina o resto. Senador Randolph Rodrigues, eterno puxa-saco do PT. Ele é do PT. Esse é um deles. Ex-senador Cristóvão Buarque, um dos mais inúteis governadores da história do DF e da história política nacional. Senador que não apresentou um projeto de lei decente em 16 anos de mandato. Mas vamos lá. Presidente fundadora do Política Viva. Isso e uma flatulência dentro de um elevador lotado tem muito mais repercussão a flatulência no elevador lotado do que a opinião dessa senhora que eu nem sei quem é.
ex-coordenador da campanha de Marina Silva. Olha só, ex-coordenador é a relevância. Esse eu conheço, já almocei com ele. E uma inutilidade completa. Pedro Ivo Batista. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda pertence, um notório bajulador da esquerda. Antropóloga Yara Pietrikowski, também. Chico Buarque, faminto da Lei Rouanet. Professor da Universidade de Harvard, Hussein Kalout. E o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e da UGT, União Geral dos Trabalhadores, o Ricardo Patá, que deve estar apoiando o Lula no desejo de lá na frente voltar a contar com os bilhões do imposto sindical. Observem que não sobrou nada relevante a apoiar o Lula. Nada. Sem povo, sem apoios, sem futuro, sem dignidade, sem vergonha na cara. É isso que é o Lula. Portanto, observem o distanciamento que essas pessoas vivem do mundo real. Mas nas redações dos jornais, mas nas bocas de fumo, mas nas associações de contraventores e nos sindicatos e nos presídios, Lula continua sendo a unanimidade, porque é disso que o crime precisa, de uma pessoa que nem o Lula. O Brasil decente sabe que Lula não representa um risco apenas para a nossa geração, mas para as gerações futuras. Portanto, vamos observar claramente o desespero que norteia esta figura em sua busca desesperada para voltar ao local do crime, como Alckmin bem colocou, para continuar roubando. Agora, inclusive na companhia do próprio Alckmin, um ladrão de merendas. Afinal de contas, os ladrões querem voltar a saquear o país. Nós vamos concordar? Portanto, reflita claramente. Há um mundo real e há um mundo imaginário. No mundo real, nós queremos continuar vivendo em um país livre. No mundo real do Lula, ele quer que o Brasil se transforme numa China. E numa China onde as pessoas não tenham direito a ter sua fé, a ter sua propriedade, a ter sua empresa, a ter direito à vida e nenhum tipo de garantia da sua liberdade. Reflita, enquanto é tempo, para depois não chorar sobre o leite derramado, como choram cubanos, nicaragüenses, venezuelanos, bolivianos, peruanos, argentinos e logo irão chorar os chilenos. Se você acha relevante, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Para nós é muito importante contar com seu apoio. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.
Música